Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos continuar nossa série escatológica falando acerca do milênio. Ou seja, o milênio é o reino milenar, de 1000 anos, onde Cristo vai reinar com graça, glória, governar a teocracia de Deus sobre a terra. E nós vamos compreender um pouquinho mais sobre isso, falando acerca da natureza do reino de Deus nesse período de governo de Cristo na terra, após a segunda vinda de Cristo, os julgamentos a Israel, os julgamentos dos gentios, e aqueles que sobreviverem a esse julgamento, passarem por esse teste, que é o que a Bíblia chama de julgamento dos bodes e das ovelhas, entrarão em esse reino glorioso e estarão ali com Cristo por 1000 anos, participando do governo de Cristo sobre a terra. Então nós vamos falar sobre a natureza do milênio. E para entendermos a relação dos santos ressurretos do Antigo Testamento e do Novo Testamento com relação ao milênio, é necessário que eu e você tenhamos um conceito claro do ensinamento das Escrituras quanto à natureza e o propósito do milênio no coração de Deus e ao longo da palavra de Deus. Newell, um grande teólogo, ele nos oferece um breve resumo acerca disso. Ele coloca como primeiro destaque o que é o reino de 1000 anos. E a resposta é que o reino de 1000 anos é a administração direta do governo divino na terra, durante 1000 anos proféticos, literais, pelo nosso Senhor Jesus e seus santos, Tanto aqueles que ressuscitaram dentre os mortos, quanto aqueles que foram arrebatados, reinarão com eles em glória. Glória a Deus por isso, eu aguardo ansiosamente esse momento profético da glória de Deus e do governo de Deus sobre a terra. Então, seu centro terreno é a cidade de Jerusalém e é a nação de Israel, apesar de Cristo e seus santos reinarem em corpos ressurretos e celestiais na Nova Jerusalém e tomar o lugar agora ocupado pelos anjos, conforme Hebreus 2, de 5 a 8. Qual é o objetivo do reino de 1000 anos? É muito interessante a gente pensar qual é o objetivo de Deus no estabelecimento desse reino de Cristo por 1000 anos sobre a terra. Do ponto de vista de Deus Pai, em primeiro lugar, será uma honra terrena e pública do seu Filho, Jesus de Nazaré, assim como os homens o desonraram nessa terra, o Pai o honrará. Na mesma terra onde Cristo foi desonrado, Cristo será honrado pelo próprio Pai. Segundo destaque é que será o cumprimento também das promessas de Deus ao seu Filho, Cristo, o Messias, prometido a Israel e o nosso Salvador, Salvador dos gentios também, e das profecias relativas ao próprio Cristo, para dar a ele o trono de Davi, seu pai, aqui uma referência à aliança davídica. Também um outro destaque é que será o julgamento divino final do homem pecador na terra, antes de ela ser destruída completamente, conforme diz lá o apóstolo Pedro. Também um quarto destaque com relação ao ponto de vista de Deus Pai é que será a resposta de Deus quanto possível antes da nova terra, novos céus e nova terra, a oração dos seus santos, quando a Bíblia diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É a resposta de Deus a essa oração. A oração começa lá com Cristo, na famosa oração de Jesus, e que os crentes vêm orando ao longo da história da igreja. Do ponto de vista de Cristo, qual é a natureza do milênio? Em primeiro lugar, ele recebe após muita paciência o reino deste mundo que ele constantemente esperou à direita de Deus Pai, e ele então reinará com justiça, graça, equidade, retidão, conforme diz as Escrituras. Um segundo destaque do ponto de vista de Cristo é que, enfim, Cristo poderá dar aos humildes da terra o lugar e a herança que sempre lhes prometeu, conforme o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Ele também, terceiro destaque, Cristo compartilhará todas as suas honras com os seus santos em glória no período milenial. Do ponto de vista dos santos, dos crentes que foram ressuscitados ou arrebatados, o milênio leva a 3 classes de santos e também o Israel terreno a um estado de bênção indescritível, conforme a gente vê nas Escrituras.
As próprias mudanças físicas ocorridas na terra revelam um pouco do carinho de Deus para o conforto e alegria de seus santos terrenos, conforme nos ensina a Escritura. Do ponto de vista das nações, dos povos da terra, qual é a natureza do milênio? Primeiro, serão 1000 anos sob o cetro de ferro de Jesus de Nazaré. Segundo lugar, será finalmente um tempo de paz entre as nações, forçada muitas vezes, né? Se tiver um ou outro rebelde, será destruído, diz a Bíblia, mas será um tempo de paz real sobre a terra, como nunca antes houve na história da humanidade. E todas as nações irão subir todo ano para adorar o Rei, Jeová dos exércitos, e celebrar a festa dos tabernáculos, conforme ensina a Bíblia Sagrada. Do ponto de vista da criação, né, da natureza, qual é a natureza desse reino milenial? É que a Bíblia revela, Romanos 8, de 21 a 22, que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, que foi colocada lá no Gênesis por causa do pecado de Adão, para então adentrar essa criação, né, a liberdade da glória dos filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus, de Romanos 8, 21 a 22. Nessa revelação também dos filhos de Deus, na vinda de Cristo, de volta à terra, essa salvação será plenamente efetuada, é o que nós vemos também mencionado aqui por William Newell, no seu livro The Book of the Revelation, ou o livro do Apocalipse. Então, comentando um pouquinho sobre esses pontos, né, seria evidente que o milênio aqui é o tempo do cumprimento das bênçãos das alianças nacionais de Israel. Quais são essas bênçãos e alianças? Aliança abrâmica, aliança palestina, aliança davídica e a nova e eterna aliança firmada com o sangue de Jesus. Quando então Deus fará uma apresentação da autoridade absoluta do governo divino por meio do reinado do Messias prometido a Israel, quando os homens vivos então estarão sujeitos e serão testados pela autoridade do Rei dos Reis. O milênio também é criado por Deus como o teste final da humanidade caída, sob as circunstâncias mais ideais de vidas possíveis, cercada por toda a capacidade de obedecer ao governo do rei, de quem as fontes externas de tentação também serão retiradas, lembrando que Satanás, né, foi preso por 1000 anos, e então se achará e comprovará que o homem é um fracasso mesmo nesse último teste da humanidade caída, no final do milênio, quando Satanás será solto e enganará a muitos, como diz a palavra de Deus. É claro que não já os santos ressuscitados, nem os santos que foram arrebatados, nem os santos do Antigo Testamento, que também terão os corpos glorificados. São aqueles que entraram vivo no milênio, que serão provados no final dos 1000 anos, e vai acontecer isso que nós acabamos de falar. Então, nesse período milenial, quando tal plano for executado, é óbvio que os indivíduos ressurretos, que não precisam mais de nenhum teste, porque já são justos diante de Deus, têm um corpo incorruptível, um corpo eterno, já não mortal, já não tem como, né, cair em pecado, nem precisam ser submetidos à autoridade do rei, porque já estão completamente sujeitos a ele, Jesus, não podem ter lugar digno na terra nessa época, no sentido, né, de quem não tiver esse perfil. Os que colocam indivíduos ressurretos na terra para sofrer os rigores do governo do rei não veem o propósito de Deus no milênio. Até porque nós já provamos na nossa vida terrena que somos submissos a Cristo, que obedecemos a Ele. Então não temos o que temer no período milenial. O nosso teste de fogo já passou aqui na terra. Então o caráter essencial e o propósito do milênio leva então à conclusão de que indivíduos ressurretos, apesar de participarem do milênio, não estão na terra como súditos do governo do rei, mas sim como governantes desse reino, já submissos e obedientes a Jesus de Nazaré. Como é que serão os habitantes da Jerusalém celeste? Essa é uma outra pergunta que nós vamos tentar responder. Se menciona que a esperança de Abraão estava centralizada na realização da vida numa cidade. Hebreus 11:10, a Bíblia Sagrada diz, porque aguardava Abraão a cidade que tem fundamentos,
da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Ou seja, vemos em Hebreus 16 que essa era a esperança, não só de Abraão, mas também dos outros santos do Antigo Testamento. A Bíblia Sagrada diz: mas agora aspiram a uma pátria superior, em Hebreus 11, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então nós podemos observar aqui nesse trecho, Hebreus 12, de 22 a 24, que a esperança desses heróis da fé, de acordo com a palavra de Deus, era uma cidade celestial. A mesma cidade celestial é descrita em detalhes nesse trecho de Hebreus 12, em que é chamada de Jerusalém celestial. Lá em Gálatas 4, 26, o apóstolo Paulo chama essa cidade de Jerusalém lá de cima. E Apocalipse 13, 12, em que é chamada também a cidade do meu Deus ou de Cristo. E também a Nova Jerusalém, Apocalipse 21, 2, em que é chamado de cidade santa, essa Nova Jerusalém, e Apocalipse 21, 10, em que é chamada de grande e elevada montanha, santa cidade Jerusalém. Ela é vista claramente, amados, nas Escrituras como lugar da realização de todas as esperanças dos santos da igreja. Então, sem dúvida, esse é o lugar que o nosso Senhor prometeu preparar e ao qual nos levaria após a sua vinda, conforme João 14, 2. Não é um problema, então, identificar a igreja dos primogênitos que ocupa essa Jerusalém celestial, de acordo com Hebreus 12, 23. Kelly, um grande teólogo, escatologista, ele descreve o seguinte, ele diz: os hebreus cristãos são descritos como a igreja dos primogênitos, arrolado nos céus. Não é preciso hesitar ao identificar essa companhia celestial lá de Hebreus. É a igreja de Deus, a respeito do qual ouvimos tanto e que desperta profundo interesse nos Atos dos Apóstolos, em outras epístolas, como quando o Senhor aqui na terra declarou que ela estava prestes a ser fundada, conforme Mateus 16, 18, e que o inferno não prevaleceria contra ela, conforme a profecia do próprio Messias de Israel, Jesus de Nazaré, na sua primeira vinda. O dia de Pentecostes, que seguiu a sua morte, ressurreição e ascensão de Cristo aqui, testemunhou a nova visão primeiro, e ela é descrita aqui de acordo com o plano divino da epístola. Isso confirma a separação do agregado daqueles que a compõem, ou seja, os primogênitos, em vez de figuras familiares de outra parte do corpo de Cristo, e do templo de Deus, a sua habitação pelo Espírito. Quem fala isso é um teólogo chamado William Kelly, na sua obra Exposition of the Epistle to the Hebrews, ou Exposição da Epístola aos Hebreus, traduzindo para o português. Então, queridos, pensando um pouquinho no que fala Kelly aqui, William Kelly, não há dúvida de que essa cidade celestial será composta em parte pela igreja, ou seja, o corpo de Cristo. Dessa era presente, a era da igreja. Safir, um outro teólogo, ele fala de uma maneira que nos faz imaginar que outros redimidos estarão naquela cidade celestial, além dos santos dessa era. Ele escreve o seguinte: o termo Assembleia Geral, paneguris, no grego original, implica não somente um grande número, mas o total. E essa circunstância de que todos os membros estão juntos dá à Assembleia um caráter de festividade solene e alegre, é o que fala Adolf Safir na sua obra The Epistle to the Hebrews, volume 2, ou a Epístola de Hebreus, volume 2. Então a questão é: quem se alia aos anjos santos e aos santos da igreja para compor o complemento de habitantes daquela cidade celestial? É a pergunta, e a resposta está na frase: os espíritos de homens justos aperfeiçoados. Quem são eles? Esses são os santos do Antigo Testamento, que se relacionavam com Deus antes da graça operar por meio da justiça para a vida eterna através de Jesus Cristo. Como sabemos, no Evangelho do Reino, quando a fé se apoiava no Antigo Testamento na promessa, eles esperavam o que viria, ou seja, o Cristo que viria. E eles serão também parte abençoada do seu reino, conforme Apocalipse 20 menciona, quando também julgarão o mundo, conforme 1 Coríntios 6:2. A mesma distinção de nós aqui, na palavra, pode ser vista no fim dos versículos
39 e 40 de Hebreus 11. E é incrível, né, como prova o caso que eles são mostrados não como serão, mas como são, para aqueles sem nós não fossem aperfeiçoados, é o que diz as Escrituras. Ou seja, eles não estarão num estado separado quando aquele dia, entre aspas, chegar. Eles serão ressuscitados dentre os mortos na presença de Cristo, na segunda vinda de Jesus em glória, ok? Ottman, um outro teólogo, também pergunta o seguinte, ele diz, Abraão e esses outros da mesma fé deixam de encontrar a cidade que eles buscavam? É a pergunta que faz Ottman, né? Esse teólogo que também ensina acerca da escatologia. E a resposta é não, não deixam. Ou seja, todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas, é o que diz Hebreus 11. Vendo-as, porém de longe, pela fé, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, conforme diz Hebreus 11. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, a pátria celestial. Por isso Deus não se envergonhou deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade, é o que nos afirma Hebreus 11, 13 a 16. Então, novamente, no fim desse trecho incrível do capítulo, é dito o seguinte, nas palavras do autor de Hebreus. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, é o que diz Hebreus 11, 39 e 40. Sem nós, eles não podem ser aperfeiçoados. Quem são esses nós? Nós da era da igreja, os santos, redimidos, ressurretos, transladados da era da igreja. Então parece que o autor de Hebreus está dando aqui um retrato, né, da cidade celestial, onde estarão reunidos com Cristo os anjos, os santos ressurretos e transladados da era da igreja e todos os santos ressurretos do Antigo Testamento e da tribulação. Essa interpretação encontra apoio também em Apocalipse 21, de 12 a 14, em que se descrevem as muralhas da Santa Jerusalém. E aqui a ocupação de 3 partes é indicada, pois o versículo 12, né, de Apocalipse 21 faz referência aos anjos e às 12 tribos dos filhos de Israel, e o versículo 14 dá os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Logo, os anjos, os santos de Israel e do Antigo Testamento e os santos da igreja estão sim incluídos nessa muralha vista por João no livro de Apocalipse. Então, quando referirmos, né, a morada dos redimidos como uma cidade, entre aspas, a palavra de Grant, sim, é pertinente, nós vamos descrever aqui. Grant fala o seguinte, a cidade, né, falando sobre essa nova Jerusalém, é a expressão da necessidade humana e a provisão para ela, ou seja, em meio ao sofrimento, à insegurança, os homens se reúnem para a proteção, mas isso é apenas parte do que é sugerido. Há outras necessidades mais universais que isso, como, por exemplo, a cooperação, a divisão do trabalho, o resultado da diferença de aptidões pela qual Deus nos tornou mutuamente dependentes. E a nossa natureza social é assim encontrada, e aí são formados e reforçados os laços pela qual o mundo está ligado. Ou seja, enquanto a conexão de mente com mente, de coração com coração, estimula e desenvolve toda a faculdade latente. O que nós queremos dizer com isso? É o que continua dizendo Grant. A cidade eterna implica para nós associação, comunhão, relacionamento e plenitude daquilo que sugeria, né, a afirmação primitiva de que não é bom que o homem esteja só. Mas com relação à cidade nova, que ela é, ou seja, Jerusalém celestial, tem um sentido ainda mais profundo. Aqui, o relacionamento dos santos com Cristo, que como a lâmpada de glória divina, os ilumina, conforme diz o Apocalipse, e explica tudo adequadamente. Ou seja, sozinhos, entre aspas, nunca mais poderemos estar. Estaremos com Ele na glória, toda a nossa humanidade encontrará resposta, satisfação e descanso pleno. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não sei você, meu coração, quando eu estudo sobre esses assuntos, né, leio esses teólogos,
lemos essas obras escatológicas, nosso coração enche de júbilo, de alegria, de esperança, de vivermos um dia profeticamente, literalmente, né, essa experiência do reinado de Cristo no milênio, na glória, e da nova Jerusalém celestial. É o que afirma William Grant na sua obra The Revelation of Christ, ou A Revelação de Cristo. Então, pensando um pouquinho no que diz Grant e tudo aquilo que nós afirmamos até agora, é que essa cidade, então, teria tanta pertinência aos santos do Antigo Testamento quanto aos crentes do Novo Testamento. Então, podemos concluir assim que é um ensinamento constante das Escrituras que o Senhor reunirá para si, na cidade eterna, os anjos santos, os santos do Antigo Testamento, os crentes do Novo Testamento, e lá, em corpos ressurretos, glorificados, eles compartilharão da cidade literal, em sua glória, na qual só podem entrar pela ressurreição. Devemos também observar que essa Jerusalém celestial não é o âmbito dos salvos vivos que vão para o milênio, pois eles se ocuparão de reconstruir a Jerusalém terrena como sua capital, mas sim a morada dos santos ressurretos durante o milênio. Ou seja, os viventes cumprirão as promessas nacionais do Antigo Testamento no milênio, enquanto os ressurretos cumprirão a esperança de uma cidade que tem fundamentos durante o milênio. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui estão descritos o que é a nova Jerusalém celestial que descerá do céu sobre a terra, conforme Apocalipse 21, que nós mencionamos, e também aprendemos o que é a natureza do milênio, quais são os objetivos nas diferentes perspectivas, do Pai, do Filho, das nações, dos santos e de todos esses relatos que nós trouxemos para vocês. Esperamos trazer mais um flash, uma luz de revelação, de glória, de iluminação, daquilo que nos aguarda lá no céu, na glória, no lugar que Deus ainda tem preparado para nós. As profecias vão ocorrer, meu amado. Mateus 24 diz: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras, disse Jesus, jamais passarão. Tomara que você esteja pronto, o arrebatamento está aí, a dispensação da graça está finalizando. Se santifique, se consagre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deixe seus comentários, dê um joinha, siga-nos nas redes sociais. Se você quiser semear nos nossos ministérios, aqui no link do YouTube tem como você fazer isso, e que a graça e a paz de Deus venha sobre você. Põe em ordem a tua casa, a tua vida. Jesus está voltando. Para voltar, ele vai voltar para buscar um corpo de Cristo, a igreja verdadeira, de homens e mulheres consagrados, santificados, cheios do Espírito Santo, obedientes à palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém e amém.